Boa noite, almas poderosas, como estamos? Todos muito bem? Tudo certinho? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Boa noite, Renadi. Boa noite, Laerte. Boa noite. Como estamos? Maria Gisele, seja muito bem-vinda. Boa noite, serviço de quarto. Maravilhoso, gente. Eu estou descobrindo tanta coisa. Eu entendi porque a Esmeralda pediu para eu dar esse tempo, mas não é um tempo muito louco, tá? Só para avisar vocês, um tempo muito louco. Caroline, seja bem-vinda. Oi, Rubi! Meu amor, quanto tempo! Que bom te ver aqui! Dori, seja bem-vinda. Gratidão pelo coração, Rubi. Bem-vinda de volta, viu, Rubi? Que linda! Débora! Hoje é dia de reencontro. Boa noite, meu amor. Renadir, obrigada pelo coração, minha linda. É um tempo meditativo, é um tempo de conexão. Hoje encontrei pessoas que conectam com todo o propósito da Esmeralda. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Tá viva, Rubi? Maravilhoso. Boa noite, boa noite. Ai, obrigada pela flor de lótus, abelha. Gratidão, meu amor. Boa noite, José. Boa noite, Maria José. Boa noite, meu povo. Como estamos? Acender aqui o meu incenso. Fazer o meu encantamento. Encantamento feito, incenso firmado para nossa live. Saudade de vocês. Ah, a gente também tava com saudade de você, meu amor. Como é que você tá? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito gostoso, né? Nossa, fazia tempo que eu não via você, Rubi. Como é que você tá? Abelha maravilhosa, abelha. Bem corrido. Ai, gente, deixa eu só pegar minha garrafinha de água, já volto. Um segundo, tá? Porque senão a garganta não aguenta. Cheguei. Prontinho. Carlinha, boa noite. Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Preparados? Boa noite, Cá. Tudo bem, meu amor? Preparados para a live dessa semana? Essa semana vai ser bem bacana, né, gente? Essa semana vai ser bem legal. Carlinha colocando... Ai, gratidão, Cá. Carlinha colocando um recadinho aqui para vocês, gente. Passando para deixar algumas informações para vocês. A Cá colocou aqui. A gente fez 2 semanas de magia, bruxaria. Exatamente. As aulas no Tananã. Maravilhoso. Sigam a rede vizinha. Sigam a rede vizinha. É isso aí. Tive uns desafios massas, venci o furacão. Aê, Rubi, é isso. Só tem médium aqui. Vocês vão ver essa semana como esse negócio de ser médium é muito mais simples do que a gente imagina. O último, antes de falar da semana de mediunidade. Ai, que linda! Gratidão, Cá. Essa semana vai ser maravilhosa. E qual não é legal? Gisele, seja bem-vinda, boa noite. Sim, mas amanhã já não vou poder participar, mas tá tudo certo, abelha. Louisiane, seja bem-vinda. O novo e-book ainda não, da semana passada, né? Ainda não. Ainda não tá pronto. Tá bom? Pois é, vocês vão dizer... Oi, Jéssica, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem é a primeira vez aqui no meu perfil, seja muito bem-vindo. A live de hoje, essa semana inteira, nós vamos estar falando sobre mediunidade.
tá bom? Então, quem ainda não segue o meu perfil, só clicar aqui em cima, bora seguir o perfil. Cada semana a gente tem um tema diferente. E aos finais de semana de domingo, 7 horas da noite, nós temos a sessão prática. Então, durante a semana, temos live 7 horas da noite, de segunda a sexta, e de domingo, 7 horas da noite, temos a parte prática do que foi desenvolvido durante a semana. Tá bom? Sessão em grupo já está aberta e vai ser fabulosa, já vou avisando, tá bom? Vai ser fabulosa. Como que você acha a sessão em grupo? Entra aqui no meu perfil, você vai ver o card da sessão em grupo, tá bom? Clica na sessão em grupo e já se inscreve. Fechou? Por quê? Porque tem uma demanda grande essa parte de mediunidade, tá bom? E como a gente vai fazer algumas práticas no domingo, então já reserva o seu cantinho, já puxa a sua cadeirinha, já reserva o seu cantinho, já pega seu copo de água, seu incenso, sua vela e seu cristal e bora começar. É sobre isso. Certo? Além disso, gente, temos aqui 27 e-books para vocês se deliciarem, tá certo? Então, eu tenho e-book de ervas, de cristais, de japamala, de velas, e-book sobre bruxaria sutil, e-book sobre sigilo mágico, e-book sobre paganismo, wicca e bruxaria. Temos e-book também falando sobre alinhamento de intenções para a manifestação daquilo que você deseja. Temos e-book de meditação, temos e-book de Kundalini. Bom, tá recheado de e-book aqui para vocês. Como que vocês acessam o e-book? Clica nesse quadradinho verde, vai para a parte de produtos e lá na parte de produtos você pode se deliciar e ver qual e-book mais similariza com você. Temos 3 e-books falando sobre tarô. Esse mês agora que entra, mês de junho, teremos a 4ª semana sobre tarô, tá bom? Cada um dos e-books é um diferente do outro, é uma continuidade de estudos. Então, se você quer aprender tarô, já clica aqui no botãozinho verde e já adquira o seu e-book. Esse mês agora de junho entraremos na 4ª semana falando sobre tarô. E e-book sobre baralho cigano, pois é. E-book sobre baralho cigano, você também que quer aprender baralho cigano junto com essa egrégora maravilhosa de estudos que a gente tem. Seja muito bem-vindo, adquira o e-book, temos 2 e-books de baralho cigano aqui para vocês. Fechou? Dito isso, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, porque os recadinhos já foram dados. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Rita, Érica, boa noite, seja bem-vinda. Todos médiuns, só basta querer explorar uma experiência maravilhosa. Se eu não sou médium, sou maluca. Só isso explica tanta coisa estranha. Pois é, vozes na minha cabeça. E bora para o nosso encantamento de início de live, gente. Então, nossas lives, elas sempre se iniciam com o encantamento de início de live, que é o encantamento de conexão com a egrégora de estudos, essa egrégora tão poderosa que vem aumentando a sua energia cada vez mais. E fica até o final da live, que no final da live a gente tem o fechamento através de um encantamento de fechamento de live também. Todos eles feitos pelo Laerte, que vem trazendo uma conexão maravilhosa aí para a nossa egrégora do Grupo Alquimia das Almas. Encantamento de início de live. Você é médium? Descubra os sinais e sintomas da mediunidade. Que a sensibilidade encontre direção e que o invisível toque o coração. Se há sinais que a alma reconhece, é a mediunidade que em ti floresce. Assim é, assim seja, está feito. Gratidão, Laerte, gratidão. Achava que falava sozinha. Boa noite, bem-vinda de volta, Rubi. Joyce, Mara, sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Mônica, amor, bem-vinda. Boa noite. Carlinha deixando um recadinho de novo aqui para vocês. Todos que estão aqui já foram chamados de louco pelo menos uma vez. Se não foi, você é o próximo.
E aquela egrégora do Grupo Alquimia tá todo mundo então doido, né? Então é sobre isso. Clarissa, seja bem-vinda. Ontem vi alguém em minha casa e na madrugada acordei e não conseguia respirar. Pode ser um espírito negativado, tá? Lori, seja muito bem, pode ser. Seja muito bem-vinda. Ingrid. Ah, obrigado, Lori. Tá com um brilho diferente. Na verdade, realmente eu passei um outro batom. Mulher é fantástica, né, gente? Tá certinho. Gabi, boa noite. Luli, Clarissa, Ana, Ingrid, boa noite. Fernanda, Kate, sejam todas muito bem-vindas. Amou os brincos? Esses brincos estão com feitiço, né? Galera que me acompanha já sabe que tá tudo cheio de feitiço e consagrado na energia dela. Lá é o manicômio, nosso grupo, mais doido que o... Maravilhoso, maravilhoso. Então, bora começar nossa live? Gente, hoje é dia de papel e caneta, tá? Papel e caneta pra gente anotar. E bora começar nossa live? Silvana, Camila, sejam bem-vindas. Doidos e felizes, doidos e muito felizes, né? Porque a gente encontra aí as pessoas que estão compatíveis com a nossa doideira, né? Louisiane, seja bem-vinda. Pati, boa noite. Camila, boa noite, minha linda. Mudei o ambiente. Obrigada pelo balão, Pati. Gratidão, meu amor. Então, bora lá começar a nossa live, gente. Então, bora lá. Então, sejam todos muito bem... Oi, Rose, boa noite, meu amor. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, né? A gente vai começar uma jornada muito especial essa semana, a jornada da mediunidade, tá? Então, hoje a gente vai começar um caminho super profundo e extremamente de conhecimento, autodescoberta e também trazendo aí, através da autodescoberta, a sua mediunidade, tá? Se conectando também com a sua parte espiritual, se conectando também você com o seu eu superior. Então, ao longo dessa semana, a gente vai falar sobre mediunidade, como que a gente identifica os sinais, os tipos comuns, se é preciso ou não desenvolver. E, é claro, teremos a nossa sessão prática, nossa sessão em grupo no domingo, 7 horas da noite, parte prática sobre a mediunidade. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Mônica. Então, o tema de hoje é fundamental para a gente entender como é que funciona essa conexão nossa com o invisível. Porque, afinal de contas, a mediunidade é uma conexão com o invisível, tá bom? É uma conexão com a espiritualidade e é uma conexão ligada a essa parte também energética, e vocês vão entender hoje como é que isso funciona, certo? Boa noite, boa noite, boa noite, Gláucia. Tudo bom, amor? Aliás, o pessoal do grupo Alquimia das Almas vai conseguir identificar muita coisa aí durante essa semana, tá? Muitas pessoas têm me procurado relatos, trazendo relatos e falando, Reisa, tô doida. Não, você não tá doida. Se você tá doida, eu também tô, e a galera toda tá doida. Então, fica tranquila. Essa semana vocês vão entender a doidice, entre aspas, né? Que, na verdade, é a sua mediunidade aflorando, tá bom? Gente, que loucura! Não sabia que essa seria a semana da mediunidade. Fui na cidade do Zé... Ah, mentira! Você foi na cidade do Zé Arigó? Ai, eu adorei o filme. Que foi um médico que incorporava um médico falecido na Primeira Guerra Mundial, e Arigó, através do médico, realizava cirurgias físicas sem derramar sangue. Se não conhecem, procurem o Zé Arigó. Tem o filme, né, Cá? Tem o filme. É maravilhoso o filme, gente. Ana Cristina, seja bem-vinda. Tudo bem, mas você tá melhor, né? Fora de casa, fazendo live? Fora de casa. A Esmeralda pediu e nós estamos aqui, minha filha. Fazendo outro tipo de trabalho.
Regiane, seja muito bem-vinda. Toda doidice tem um fundo de verdade. Pois é, boa noite. O Arigó é o que tem conexão com o Bezerra de Menezes? Agora eu não me lembro de cabeça. Não, só fui. Foi no museu que tem lá na cidade. É incrível. Tem o filme, é relativamente novo. Isso, tem o filme sobre o José Arigó, mas agora eu não vou lembrar o nome, gente. Deixa eu ver aqui para vocês. Já que a gente está falando sobre mediunidade, e eu falo aqui para vocês. Predestinado, tá bom? É um filme brasileiro, é maravilhoso. Ana Cristina, boa noite. Opa, cliquei. Jaine, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Ana Carolina, boa noite. Predestinado, isso aí. É estar aberta a mudanças. Éder Tadeu, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Então, esse é um filme indicado aí. A gente já fez Cinemagia, né, gente? Indicação de um filme aí sobre mediunidade. Esse filme do José Arigó é muito bom, tá? Predestinado. Aonde tem esse filme? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Na Prime Video. Prime Video, amor. Tá bom? Ele foi considerado a oitava maravilha do mundo. Pois é maravilhoso. O filme é lindo. Eu indico, é um filme brasileiro, tá? E ele é com Danton Mello. É maravilhoso esse filme, gente. É muito legal de assistir. Assistam. Boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre conceito de mediunidade. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho. Achei. Aqui. Pronto. Melhorou. Tava muito pequenininho. Dan, seja bem-vindo. Então vamos começar do começo, gente. O que é a mediunidade? Alguém sabe me responder o que é a mediunidade? O que é mediunidade? Bora lá. Bora lá. Vamos ver que caminho que a gente vai seguir. Escrever cartas do Arrelém? Pode ser. Conexão mais aberta com o mundo espiritual. Boa, Lores. Quem mais? Todos têm, mas a mediunidade é mais específica, tá? É a capacidade de nos comunicar com outros seres astrais. Boa. Sensibilidade espiritual. Boa. São pessoas que têm conexão mais profundas com os guias espirituais? Pode ser também, muito bom. O que mais? Mais alguém? Lores. 19, Lores, é sobre isso. Eita glória, essa Renadira é demais. Gente, então vamos lá. Mediunidade é uma... Entortar colher com a mente? Doris, seja bem-vinda. Capacidade de interagir com o mundo espiritual. Perfeito. Quem mora em Minas fica na cidade de Congonhas. Você vai escutar falar do Zé Arigó apenas no Museu da Imagem, por questões religiosas, já que Congonhas é uma cidade voltada ao catolicismo. Indico irem de carro e em épocas sem ser festivas. É um passeio de um dia. Tem muitos hotéis também. É uma cidade histórica e do interior. Essas são as minhas recomendações. Obrigada, Carla. Gratidão. Que legal. Não, Laerte, aí é mágica. Ai, gente. Então vamos lá. Mediunidade é uma faculdade que permite, uma faculdade que todo mundo tem. Bom, ela permite intermediar a comunicação com o mundo espiritual. Tá? Então, a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos e permite que a gente tenha esse intermédio entre o mundo espiritual. Muita gente pensa que é algo raro, porém, é uma capacidade natural do próprio ser humano, tá bom?
Então, todos nós, em algum grau, somos médiums. Todos. Não é exclusividade de ninguém ser médium. Todos nós, em algum grau, somos médiums. Alguns têm maior percepção, outros menos percepção, tá? Então, trazendo até um pouco de história aqui para vocês, Allan Kardec, ele foi o codificador, né, do espiritismo. Então, ele já dizia sobre isso, né? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, ele é um médium. É por isso ele é um, e por isso ele é um médium, né? Ou seja, a mediunidade não é um dom místico, ele não tem nada a ver com o misticismo, tá? Ele não é sobrenatural, tá certo? É uma habilidade natural que se manifesta conforme a sensibilidade de cada um de nós, tá? E por que ela existe, gente? Por que a mediunidade existe? Para nos ajudar na nossa evolução espiritual aqui na Terra, tá? Para servir, para crescer, para evoluir, é um canal de aprendizado e nunca deve ser visto como uma vaidade. Consegue entender? Então, a mediunidade, por que ela existe? Para nos auxiliar no período que estamos aqui encarnado na nossa própria evolução. Fechou? Certo? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Deixa eu ver. Mediunidade também tem a ver com coisas de vida passada que as pessoas vêm para se desenvolver sua evolução espiritual. Todo mundo que está encarnado aqui, gente, tá todo mundo aqui para evoluir. Se tá todo mundo aqui para evoluir, todo mundo é médium. Se todo mundo é médium, cada um tá num grau diferente, tá bom? Em maior ou menor grau, mas todos possuem. Exato. Quando se torna mãe, a mediocridade ou mediunidade, né? Aflora mais ainda. Quem nunca ignorou um aviso de mãe se deu mal. Isso. Dan, seja bem-vinda. Tem médiuns que são por resgate de vida e alguns médiuns sofrem com doença do corpo. A gente vai falar sobre o sofrimento da mediunidade, eu acho que na quarta ou quinta-feira. Nem tudo é o que parece. Vamos lá. Ontem assisti um filme de Chico Xavier que lançou na Netflix. Maravilhoso. O Chico Xavier também indicação aí, Cine Médium. Pronto, temos o Cine Médium essa semana. Então temos Predestinado e Chico Xavier para vocês assistirem. Maravilhoso. Se olhar o sonho também é um tipo de... Exatamente. Carla, divina. Se olhar o sonho também é um tipo de mediunidade. Se aparecer até, tem pessoas que só conseguem no momento do sono, que o corpo dorme e a alma fica vagando. Na verdade, ela vai fazer uma viagem astral, não fica vagando. A gente acha que fica vagando, mas não fica, tá? E se olharmos na Bíblia, José, pai de Jesus, também sonhava e ele viu o anjo. Pois é. Como medir? Essa semana a gente vai falar sobre isso. Muita calma, gente. Vamos começar do início. E a intuição da mãe, sonho profético. Lores, eu sofro muito com as chagas de 7 anos aos 11. Tem um filme. Divaldo Franco também, muito bom. Boa, Maria José. Terceiro filme, Divaldo Franco. Meu ponto forte na mediunidade é o sonho. Tudo me mostra lá. Andréia, Ana Cristina, boa noite. Existem vários tipos de mediunidade. Exatamente, Lores. Ingrid, Fernanda, boa noite. Obrigada pela rosa, Andréia. Alguns têm fenômenos mais explícitos. A gente vai falar sobre isso essa semana. Muita calma. Vocês estão acelerados, gente. Vamos com calma. Vamos entender a base. Depois a gente aprofunda um pouco mais. Caroline, seja bem-vinda. Fernanda, boa noite. Nosso Lar 1 e 2. Boa, Ana. Nosso Lar também é legal para assistir. O assunto é bom. Mas vamos dar uma acalmada. Respira, gente. Vamos acender um incenso de lavanda, passar um óleo essencial. Muita calma que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Essa semana inteirinha a gente vai falar sobre isso.
Breno, seja bem-vindo. Camila, seja bem-vindo. Isso, Divaldo fundou uma vila na Bahia, exato. Então vamos lá, gente. Vamos começar do início? Respirem fundo. Vamos começar do início. Vamos começar sobre uma história sobre a mediunidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto. História. Tem que ser baiano para ser médio. Vamos lá, vamos começar pela história da mediunidade. A mediunidade, gente, ela sempre existiu na humanidade, tá bom? Sempre existiu. Desde os tempos mais antigos. Aí vamos lá, nas tribos indígenas. Cadê Sabrina? Nas tribos indígenas, os pajés já eram os grandes médiums daquela tribo. Tá? Interagindo com os espíritos da natureza. A gente que trabalha aí com os 4 elementos, a gente entende muito bem isso, não é verdade? Então, os pajés, eles já eram grandes médios dentro da aldeia, interagindo com os espíritos da natureza e também com a sua ancestralidade, certo? Além dos indígenas, na Grécia Antiga também atuavam como intermediários entre os deuses e os humanos. Também se tinha na Grécia, naquela época, esses intermediários do mundo espiritual, ou seja, aquelas pessoas que eram mais afloradas e outras menos afloradas, certo? No Egito também existiam sacerdotes. Os sacerdotes, eles atuavam, né, como intermediários aí dos deuses, na parte do Egito também. Tanto na Grécia quanto no Egito atuavam aí como intermediário entre os deuses e traziam esse intermédio para os humanos. Então, todos eles tinham essa questão de influência espiritual. Na Grécia já se fazia leitura sobre oráculos, já tinha o oráculo dos Delfos, tá? Na época da Grécia. E dentro da Grécia, na Grécia, eles já tinham essas sacerdotisas que liam os oráculos do Delfos e faziam essas previsões, tá? Que eram diretamente conectadas a essa influência espiritual. Então, a gente já sabe que antigamente as tribos indígenas já tinham essa conexão. Na Grécia, se tinha sacerdotisas que faziam essas conexões através dos oráculos, e no Egito existiam sacerdotes que faziam essas conexões com os deuses e trazia as informações para os humanos, certo? Então isso já começa lá atrás. Depois de um tempo, no cristianismo, aquele cristianismo mais primitivo, aquele cristianismo mais antigo, a gente já vê passagens também, alguns exemplos de Paulo, de Pedro, de João, todos tendo experiências e visões espirituais e também ligadas à cura, tá? Então a mediunidade, ela já traz essa informação muito antiga para a gente. E recentemente aí no século XIX a gente tem o Allan Kardec, né? Allan Kardec, ele sistematizou o que se chama de ciência espírita. Tá? E o que é a ciência espírita? É o estudo dos fenômenos mediúnicos de cada um que estava naquela época conectado com essa parte de desenvolvimento de mediunidade, tá certo? E é claro que tem outras tradições também que trazem essas belíssimas conexões. Umbanda, candomblé, o xamanismo, que traz muito a parte também da pagelança e tudo mais. Essa mediunidade, ela é vivida totalmente de forma ritualística, né? E trazendo sempre o serviço aí para a humanidade, auxiliando no período evolutivo de cada um, tá? Ou seja,
A mediunidade sempre esteve presente, tá? Sempre cumpriu esse papel de conexão espiritual, de cura, de evolução e de direcionamento para todos aqueles que estiverem abertos em relação a isso. Observação, por que eu estou falando isso? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que tinham a mediunidade aflorada e, através dessa mediunidade aflorada, ela preferiu, por livre-arbítrio, não ter mais esse tipo de conexão. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, certo? Então, a mediunidade, ela sempre esteve presente em cada um. Porém, pelo livre-arbítrio, a gente pode ou não querer desenvolver. Então, se de repente você, Reis, eu vejo gente morta. Ah, porque eu só consigo trazer notícia ruim. Então, pera lá, vamos acalmar, vamos ver o que a gente pode resolver, porque não como a gente vê aqui a mediunidade como uma forma evolutiva para o próprio ser humano, você só vê coisa ruim é porque tem alguma coisa errada aí na história, tá bom? Então, a gente precisa olhar com mais detalhes a situação. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Divaldo era de Feira de Santana, mas fez tudo aqui em Salvador. A Mansão do Caminho, exato. A mediunidade do povo era avançada, muito. Xamã, sim. Temos os guias das tribos indígenas, exato. Se pegar mais antigos, egípcios também tinham uma conexão forte. É isso mesmo. Pajé Feiticeiro, tem um e-book dos elementais. Sim, obrigado, Carla. Temos e-book aqui falando sobre os elementais, tá? Que são esses espíritos da natureza. Os elementais, eles cuidam, cada um deles cuida dos 4 elementos. Então, relacionado ao elemento terra, a gente tem um elemento falando aqui sobre os elementais, tá? E se você perdeu a nossa live, gente, clica aqui no quadradinho verde e vai para a parte de produtos, tem um e-book só falando sobre os elementais, tá bom? Anne, seja bem-vinda, Lu, Jaine, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. O interessante é que se pegar diversos povos de lugares diversos do globo, eles têm algum grau de conexão com o divino. E é muito parecido um com os outros, exato. Então não é uma coisa nova, né? Então isso já acontecia muito antigamente. Na França, de onde é Kardec, ficou uma religião, ensinamentos baseados nele? Então, gente, boa pergunta, Lores. Kardec, ele desenvolveu uma ciência espírita. O espiritismo se tornou uma religião. Mas, de acordo com os estudos de Kardec, não era religião. O ser humano foi lá e pegou aquilo e virou uma religião. Tá bom? Era uma ciência, era um estudo. Então, ele não tinha conotação religiosa, até mesmo porque Kardec não era espírita. Kardec não... Sabe? Ele fez esse estudo. Por isso que é chamada de doutrina. Doutrina espírita. Doutrina vem de doutrinação, para você aprender, você se doutrinar, né? E o ser humano foi lá e transformou numa religião. Mas o espiritismo não era religião de início, tá, gente? Nunca foi. Quem já assistiu o filme de Allan Kardec, consegue ver lá, tá? Outro filme legal para vocês assistir, Allan Kardec, muito bom. Ciência, filosofia e religião, os 3 aspectos da doutrina espírita. Tem a gnose, o cristianismo cristão, no início eles acreditavam na reencarnação e nesses assuntos. Sexto Sentido. Outro filme, Sexto Sentido. Érica, seja bem-vinda. Eu vejo muito caso de criança que assustam e acabam pedindo para parar e sentir. Sim, isso acontece, tá bom? Verdade, tem uma amiga que era bruxinha e via de tudo, levava até susto. Um belo dia ela disse que pediu para não ter mais, e assim foi. Ela via até a aura dos lugares e pessoas e passava mal. Patrícia, Ana Clara, Kate, Lari, boa noite. Gisele, boa noite. O que Jesus veio fazer também foi dar ensinamentos, mas as pessoas ao redor criaram uma religião. Exatamente, Lois. Exatamente.
Perfeita a colocação, Loris. Foi isso mesmo que aconteceu. E a Loris deve ter visto Marcelo Cotrim, né, Loris? É sobre isso. Perfeita a colocação. Zaira, seja bem-vinda. Ou filosofia espírita, exato. Nunca foi religião, tá, gente? O ser humano transformou numa religião. Patrícia, bem-vinda de volta. Aos 18 anos, eu olhava para onde tinha floresta, via uma tribo de índio e ficava assustada. Mas quando eu vi, foi uma mulher linda dentro de casa. Ela estava vestida com uma roupa azul linda, no fino pano, com cabelos lisos preto. Saí de casa, fiquei na rua com meu sobrinho até eu olhar e ela não estava mais lá. E depois comecei a ter febre por 2 dias. Eu tô assistindo o podcast dele, meio-dia, é muito bom, muito bom. E ele fala muito sobre isso, né, Loris? Sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. É maravilhoso. Eu indico sempre aqui para todo mundo que me segue e também faz parte do grupo Alquimia das Almas, sempre dá uma olhada ali no Marcelo Cotrim. Maravilhoso. Daniele, seja bem-vinda. Fala dos raios, sim. E a gente trabalhou ontem com raio branco. Ontem, na sessão em grupo, nós trabalhamos com raio branco, Loris, que é o raio de Oxalá. Gisele, seja bem-vinda. Raio branco não, raio rubi, desculpa. Que é o de Oxalá. Gisele, seja bem-vinda. Daniele, hoje ele estava falando de emocional e doenças. Maravilhoso. Metafísica das doenças, não é que ele estava falando? Acho que é metafísica das doenças que ele fala. Certo, meu povo? Bora lá. Agora vamos falar alguns mitos e verdades sobre mediunidade. É uma parte bem complicadinha, mas vamos lá. Vamos esclarecer algumas coisas, tá? Então, vamos desmistificar algumas crenças aí relacionadas à mediunidade. Primeiro mito. Mediunidade é um castigo ou é uma doença. Ou seja, o lado negativo da mediunidade. E eu já respondo de antemão de que isso não é verdade. Por quê? A mediunidade ela é uma faculdade natural. Ela não é um problema. A gente não pode tratar a mediunidade como sendo um problema. Porque é uma faculdade natural do ser humano. Conseguem entender? Laude, seja bem-vinda. Isabel, seja bem-vinda. Exatamente, Laerte. Mito. Eu sou médium e isso é uma maldição. Isso me trouxe doença. Isso é um castigo. Gente, esquece isso. Boa noite. Esquece isso, porque a mediunidade ela é uma faculdade natural. Então, vamos partir do início. Mediunidade é... Gratidão pelo crédito, Isabel. Gratidão. A mediunidade, ela é uma faculdade natural do ser humano. Então, ela não é uma doença, nem tampouco um castigo para a vida de ninguém, tá? Ela não pode ser olhada como um problema. Ponto. Paramos aí. Por quê? Porque o que acontece depois disso é a conexão do médium com o lado invisível. Prestem atenção. Porque a partir do momento que você tem uma vibração compatível com o lado invisível mais negativado, aí pode virar outra coisa. Conseguem entender? Então, vamos partir do princípio que o primeiro mito é falso. Ele não é uma doença, ele não é um castigo, ele não é uma maldição. Fechou? Combinado? Fechou? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Carlinha colocou o recadinho. Obrigado, Cá. A Laude, boa noite, Laude. Gente, printem o recadinho da Carla, porque depois, quem quiser, vai encontrar outras coisas nesses lugares aqui, onde ela tá deixando a dica para vocês. Estou avisando.
Mediunidade é que nem cor de pele de cabelo, é uma característica da pessoa. A mediunidade todo mundo tem, não é uma característica de cada um. A diferença é qual mediunidade você está mais desenvolvida e qual você quer desenvolver. Mas calma, a gente vai falar sobre isso na semana. Jaqueline, Kiara, Jade, sejam todas muito bem-vindas, meus amores. Lores, muitas pessoas que têm mediunidade mais aflorada pensam que todos os problemas é devido à mediunidade, sendo que não. Todos temos problemas, infelizmente. Exato, a mediunidade vai te ajudar a superar esses problemas, que na verdade eu chamo de desafio, não chamo de problema, tá? É uma forma diferente da gente encarar a realidade. É um talento. Dos baralhos, o Japamala, Sabonetinho, Orgonite, tem mais novidades? Tem mais novidades vindo aí. E eu acabei de fechar uma nova novidade para vocês. Na verdade, eu fechei duas, tá? É que uma eu já falei hoje lá no grupo Alquimia das Almas. A outra eu tô fechando, mas já tá fechado, tá bom? Então, além dos baralhos, Japamala, Sabonetinho, Orgonite, vai ter mais coisa aí. Cíntia, seja bem-vinda. Saiu, Lore, está lá no grupo. Ah, não saiu ainda não. Elas vão me passar e aí eu vou jogar para vocês lá no grupo, tá? Cupom de desconto do Caldeirão Místico. Eu consegui para vocês que me seguem aqui, tá? Consegui. Mas aí eu vou colocar lá no grupo fechado do Grupo Alquimia das Almas. Se você ainda não participa do Grupo Alquimia das Almas, vou dar uma dica. Participe da sessão em grupo domingo, tá? As pessoas que fazem parte do Grupo Alquimia das Almas são as pessoas que fizeram sessão em grupo aqui no aplicativo Hora Pura. Então, se você quer participar desse grupo maravilhoso, extremamente acolhedor, extremamente up, né, gente? A energia lá tá maravilhosa, tá todo mundo conseguindo tudo ali, né? Todos os nossos sonhos, o que a gente almeja tá acontecendo, né? Então, se vocês querem participar do Grupo Alquimia das Almas, entre para a sessão em grupo esse final de semana, sessão em grupo fechada, que vocês têm já o card para poder entrar no Grupo Alquimia das Almas, que é onde tudo acontece primeiro na Alquimia das Almas. Quando puder, fala que avisamos na live. Pode deixar, Cá. Elas ainda não me mandaram, amor. Obrigada, boa noite. Boa noite, Cíntia. Já que você não pode falar, nós enviamos no chat. Linda. Obrigada, Cá. Flávia, seja bem-vinda. Então tá, primeiro mito superado, gente. Primeiro mito superado? Vamos lá. Superaram o primeiro? Posso falar? Gente, é surreal, só ver. É verdade, né? Começou só com a gente, né, Débora? Eu, Débora Laerte, Lores, Carlinha, Sabrina. E agora tem bastante alma resgatada lá. E tem mais vindo, tá? Não é à toa que eu tô aqui fazendo mais conexões. É muito louco, gente. É tudo muito louco. Mas vamos lá. Primeiro mito superado. Coloquem joinha aí pra galera se entender o conceito da mediunidade, esse primeiro mito aí que é falso, que é castigo, que é doença, que é coisa do... é maldição. Entenderam? O que vem depois disso é a sua conexão, o seu padrão vibracional para com a espiritualidade do outro lado. Então, mediunidade não é ruim. Fechou? Segundo mito. Vamos lá. Agora que o bicho vai pegar. Segundo mito. Só incorpora espíritos, só quem incorpora espíritos é médium. Só quem incorpora espíritos é médium. Falso, né? Não, exato. Anderson, seja bem-vindo. Falso. Existem muitas formas de mediunidade, tá bom? Negativo, exato. Ué, estranho, né?
Existem muitas formas de mediunidade, gente. A gente tem a clarevidência, a gente tem a intuição, a gente tem a psicografia, a gente tem cura, a gente tem clarevidência, a gente tem psicofonia, a gente tem claresciência, é muita mediunidade, tá bom? Então, não é exclusivo de quem incorpora ser médium. E tem a parte da incorporação, que é o que todo mundo fala, tá bom? Então, temos também a mediunidade de incorporação, e tem mediunidade de irradiação, né? Eu acho que isso é o que mais acontece, e as pessoas não falam sobre isso. Então, é o médium sendo irradiado pela energia da espiritualidade que está do outro lado, tá certo? Então, mito falso, falsificado, fechou? Falso. Nessa fase não cheguei. Andréia, bem-vinda de volta, nem eu. Você já está, Lerte. Só não aceitou ainda. Tem bastante faculdade mediúnica, que sim, o Laerte tá, a Débora tá, muitas pessoas lá do grupo Alquimia da Alma já estão, tá bom? Já estão. É o que a Débora falou aqui. Só não aceitou ainda, mas já estão, tá? Com essa mediunidade mais aflorada. E a gente vai falar sobre esses tipos de mediunidade durante a semana, tá bom? Nossa, isso era o que eu mais me confundia. Os pretos velhos no centro que eu visitava diziam que sempre eu era médium. E eu, mas nem vejo espírito, quanto mais incorporar. Eles são maravilhosos, né, gente? Maravilhosos. Sabedoria, sim, infinita. Já ouviu falar da irradiação? Já, gente, é muito comum, tá? Maria, seja bem-vinda. Laerte já está um bruxinho, só falta anunciar. Boa noite, Maria. Logo, Laerte fará aqui live de apresentação. Também acho. Assina embaixo, viu, Lores? Já falei para ele já. Eu sinto que eu sou e que eu tenho poder de ajudar a curar pessoas. Aí, ó, a Maria aí, médium de cura, tá vendo? E, gente, mediunidade, ela é muito mais comum do que a gente imagina, tá bom? Então, a gente tem a mediunidade de cura. Qual é a mediunidade de cura? O que vocês acham que seria uma mediunidade de cura? Diz aqui para mim. Porque às vezes a gente acha que é só o povo que incorpora e sai aí fazendo uns banhos, uns chá, uns negociados aí, e aí pronto, médium de cura. O meu vem mais por sonho. Reiki, exato, Lerte. Impor as mãos, exatamente. Entendeu? Qual médium famoso de cura? Médium famoso de cura. Boa pergunta. Daqui? Daqui da onde? Do Aura Pura? Não sei. Aí não vou conseguir te responder. Do Brasil? Ah, eu já não sei, meu amor. Aí eu já não sei. Pergunta difícil, mas a gente pode ver e eu trago na próxima live. Pode ser, Lores? Pode ser? Aí eu trago na próxima live. Amanhã eu trago para vocês. Fechou? Então, segundo o mito desmistificado, Nandan, seja bem-vindo. Quero ajuda como estou sendo ajudada. Tinha um só que não sei qual estado ele era. Tinha mesmo. É que eu não tô lembrando o nome dele agora, tá bom? Mas eu trago para vocês amanhã. Segundo o mito desmistificado, então só quem incorpora espírito é médium? Não, a gente tem várias faculdades mediúnicas diferentes, tá bom? Dr. Bezerra de Menezes e o mais famoso da doutrina espírita. Esse é o mais famoso. José Arigó era um médium de cura, exato. Tá vendo? Vocês me ajudam, gente. A Márcia Sensitiva trabalha com cura. Pois é. Porque os médiums são mais sensíveis. Entrei agora, perdi o início da live. Amor, a gente vai falar isso mais pra frente, tá bom? O Zé igual recebi o Dr. Fritz. Tem um médico no Frei Luiz.
Então tá. Muita calma, muita calma. Não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos, gente. Sinto que sou uma esponja. Calma, a gente vai falar sobre isso mais para frente. A gente está em mitos e verdades sobre sobre a mediunidade. Eu já dei uma introdução sobre a história da mediunidade. Vamos com calma. Usa uma lavanda, acende um incenso. Bora lá. Thaís, seja bem-vinda. A gente tem a semana inteira para falar de mediunidade. Tá bom? Terceiro mito. A mediunidade, ela causa sofrimento. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Ela causa sofrimento, a mediunidade? Partindo aí do primeiro mito que a gente falou, dizendo que é um castigo, que é uma doença. E aí, o que vocês acham? Acho que causa quando você não aceita. Tem isso mal, mas entendo que tudo acontece no tempo certo. Você acha que a mediunidade causa sofrimento? Te falo que para algumas pessoas sim. Causa se a pessoa não souber lidar, não trabalhar no caso dessas curas ou qualquer outra mediunidade. Falou o que era para ser dito, Lores. É isso aí, tá? Você está sofrendo muito, Reisa. Tô sofrendo muito, Lard. Acho que não. Tem uma amiga que não aceita aceitação. Perfeito, Paty. Aí ela sofre muito. Ana Carolina, você já depende de como se aceita. Não é assim, bem assim que funciona. Porque estou desenvolvendo agora. Então vamos lá. Alguns de vocês falaram exatamente o que eu queria ouvir. Abelha e Lores. Mediunidade não necessariamente precisa ser sofrida, tá? Quando essa mediunidade ela é bem orientada, ou seja, pode trazer aí através dessa orientação um propósito, equilíbrio e paz de espírito. Ou seja, se vocês conseguirem ser bem orientados em relação à mediunidade, e a gente já falou que mediunidade tem vários tipos de mediunidade. Se você for bem orientado, pode ser uma fonte de propósito de vida, de equilíbrio, de paz, de evolução sua nessa encarnação. Então, não necessariamente ela precisa ser sofrida. Ela se torna sofrida a partir do momento que a gente não tem orientação para lidar com a nossa mediunidade. Certo? Fechado? Então, terceiro mito aí desmistificado. Tá bom? Cíntia, Paulo César Frutuoso, ele é um médium de cura no Lar Frei Luiz do Rio de Janeiro. Tem um documentário sobre o trabalho dele chamado A Face Oculta da Medicina. Vale a pena assistir. Obrigada, Cíntia. Face Oculta da Medicina, quinta indicação aí para o Cine Médium dessa semana. Obrigada, Cíntia. Paulo César Frutuoso? Eu sou formada em terapêutica quântica pela Frutuoso também. Eu fiz meu curso com ela, esqueci o nome dela, gente. E ela é do Rio também. Caramba, nem sabia disso, hein? Porém, conheço outras pessoas que sentem abençoadas. Pois é. Thaís, Leidiane, seja bem-vinda. Ele é carioca. Sim, a moça que eu fiz o meu curso de terapia quântica, que eu sou formada como terapeuta quântica, a empresa chama Conhecimento Contínuo do Ser. E eu esqueci o nome dela agora. Ela é Frutuoso também. O sobrenome dela é o mesmo. Então, provavelmente deve ser da mesma. E ela é do Rio também, tá? A empresa é do Rio de Janeiro. Thaís, bem-vinda! Reisa, tem como fazer um post no seu perfil colocando essas indicações de filme? Cá, você tá conseguindo anotar? Porque eu não tô conseguindo anotar agora. Se você conseguiu anotar, me manda depois no privado
eu faço o post e aí eu posto aqui para vocês hoje, pode ser? É uma bênção poder ajudar outras pessoas. É, a partir do momento que você se ajuda primeiro, né? Para a gente conseguir ajudar outras pessoas, a gente precisa se ajudar primeiro. E eu vou falar sobre isso mais para frente essa semana, tá bom? Interessante, deve ter uma ligação. Com certeza, Cíntia, porque esse sobrenome Frutuoso não é comum, tá? Chama Conhecimento Contínuo do Ser. Foi onde eu me formei como terapeuta quântica. Contínuo. Aqui, ó. Rio de Janeiro. Conhecimento contínuo do ser, técnicas vibracionais, psicanálise. Olha, eles aumentaram. Tem psicanálise agora, antes não tinha. Esqueci o nome dela, gente. Mas essa empresa é dela, tá? Nossa, ficou maravilhoso isso aqui. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Achei. Cristiane Frutuoso, fundadora e empresária do Instituto Conhecimento Contínuo do Ser. Cristiane, o nome dela. Não é comum, eu não anotei. Gente, alguém anotou os filmes? Se anotou, me manda depois no privado. Porque eu vou dando a live, aí vocês vão dando indicação. Eu não vou lembrar de todas depois, mas eu faço o post para vocês. Isso porque primeiro temos que nos curar para curar os outros. Sim, porque o CAPS empurra remédio, porque a ansiedade é ansiedade ou depressão. Isso impacta negativamente. Pode ser. Pode ser isso também, mas ansiedade ou depressão também está ligada a essa sua parte mediúnica, tá? E aí, de alguma forma, ele reverbera no seu campo físico. Então, prestem atenção aí. Aí tem uma dica boa. Eram confundidos com esquizofrenia. Sim, aqueles que ouviam vozes, né? Mas, como a gente falou, tem várias faculdades mediúnicas aí, tá bom? Sofreram. Alguns eram, outros não, tá? Mas como não sabiam lidar, era tudo esquizofrênico. Terceiro mito, desmistificado, certo? Terceiro mito desmistificado, gente. Fechou. Obrigada, Lores. Agora, algumas verdades importantes. Então, 3 mitos aí desmistificados. Agora, verdade sobre a mediunidade, que é muito importante. A mediunidade, ela é um dom natural. Ponto. Tá? Reis, o que é esquizofrenia? Esquizofrenia, antigamente, as pessoas que estavam com a mediunidade mais aflorada, eles dizem que eles ouvem vozes, tá? E naquela época, como se não tinha-se tanto estudo em relação aí à parte de mediunidade, eles falavam que a pessoa estava louca, esquizofrênica, que ela começava a ouvir vozes e tinham pessoas que até respondiam, né? Então, ficavam conversando com aquela voz que está na cabeça. E essa voz que está na cabeça, algumas das vezes, é a mediunidade aflorada. É o mundo espiritual se comunicando com a gente, tá bom? Por isso, eu tenho visões, prevejo-me vendo caindo de moto horas antes de cair, só depois me toquei que era uma premonição. Pode ser, tem também, tá bom? Na escola que trabalho tem 2 alunos que com esquizofrenia, mas se controla com o uso de medicamento e terapia. Ana Carolina, seja bem-vinda, certo? Então, mediunidade é um dom natural. A mediunidade ela pode ser desenvolvida com equilíbrio, tá? E esse desenvolvimento equilibrado requer
ética, preparo e muita responsabilidade, tá? Por que eu tô falando isso? A mediunidade sendo um dom natural, a gente precisa desenvolver ela com muito preparo, com direcionamento, tá? E com extrema responsabilidade, porque ela está diretamente ligado ao nosso equilíbrio do campo mental, do campo físico, do campo emocional, do campo energético, tá bom? Então a gente precisa ter ciência que as verdades mais importantes em relação à mediunidade está diretamente ligada com o equilíbrio do próprio médium. Então, sabendo disso, se o médium ele está com um equilíbrio densificado ou negativado ou baixo, quais seriam as possibilidades dele se conectar com os guias espirituais dele? Nenhuma. Porque os guias espirituais, eles estão ali para ajudar você a evoluir. Então, um médium em desequilíbrio, ele vai estar se conectando com espíritos negativados, com o lado espiritual negativo. É aí que começa o problema, tá? Então, a mediunidade sendo um dom natural, ele pode ser desenvolvido com equilíbrio, ele pode ser desenvolvido com preparo, ele pode ser desenvolvido principalmente com ética e responsabilidade. Porque não é uma questão de você trabalhar com o outro, é uma questão de você trabalhar com você mesmo. Porque mediunidade, ela está diretamente ligada ao seu autoconhecimento. Não tem a ver com o outro. A mediunidade, ela precisa ser enxergada como uma forma de autoconhecimento, de desenvolvimento, de evolução nessa encarnação para cada um de nós. O ajudar o outro é secundário. Marcelo Cotrim, ele já falava muito sobre isso. Como é que você quer ajudar o outro? Você quer iluminar o outro se nem você está conseguindo se iluminar? Se ilumina primeiro. Ou seja, o que é o se ilumina primeiro? Tenha autoconhecimento primeiro, antes de tentar ajudar o outro. Tenha a sua própria luz primeiro, antes de tentar ajudar o outro. Então, se desenvolva primeiro. E, gente, vamos e convenhamos, isso é eterno, tá bom? Eterno no sentido do quê? Nós estamos aqui encarnados, precisando dessa evolução e dessa conexão aí com o lado invisível, para nos auxiliar no nosso processo evolutivo encarnados. A hora que a gente desencarnar, vocês acham que acaba? Quem aqui achou que ia acabar? Levanta a mão. Quem achou que ia acabar, levanta a mão. Fala, pronto, vou desencarnar, depois que eu for embora, não acontece mais nada, tá tudo certo. Quem achou isso? Sinto informar que não acaba, tá bom? É contínuo. Aceitem que dói menos. É sobre isso, tá bom? Deixa eu ver. Nossa, já achei tanto que era esquisita, até começar a entender foi muito difícil. Minha filha mais velha teve uma premonição com um desastre de moto. Ela evitou o máximo, mas aconteceu e ela quebrou a pelve. O guia espiritual também está em evolução lá em cima? Também! Isso é uma pergunta, Lores, que muitas pessoas às vezes acham que o guia espiritual nosso, ele está ali de prontidão para o que der e vier só para a gente. Se engana quem pensa assim, porque a evolução é daqui para lá e de lá para cá. Ninguém vira guia espiritual de um ser humano encarnado
se não precisar evoluir. Eles também precisam evoluir. Então, a troca é recíproca. Tá bom? A troca, ela é justa. Ao invés de reciprocidade, eu acho melhor a palavra justa. A troca é justa nessa parte evolutiva. Tá? E eles respeitam muito o livre-arbítrio de nós encarnados. Então, quem acha que os guias espirituais estão ali só para você, se engana. Porque da mesma forma que eles estão te ajudando a evoluir, eles também evoluem com a nossa evolução. Tá? Então, é muito legal você ter tocado nesse assunto. Maria Gomes, Flávia, seja bem-vinda. Tem como equiparar através de banhos? O quê? Equiparar o quê, Maria Gomes? Não entendi. Tem como equilibrar através de banho? O quê? A mediunidade? Nadan, seja bem-vinda. O espírito é eterno. Exato. Eu vi a Halu falando que existem corpos passados, mas o espírito continua. Sim, conheço o Halu Gamashi. Sei quem é. E é isso mesmo, tá? Uma mulher maravilhosa aqui do Aura Pura e outra pessoa aqui tem me ajudado demais e eu sou imensamente grata. Eu achei, mas caí da cadeira. Pois é, gente. Não acaba, tá? A nossa evolução, a gente está aqui encarnado, passando por um período evolutivo na carne, tá? Na matéria. Pronto, na matéria, no plano material. Quando a gente desencarna, a gente continua a nossa evolução lá do outro lado, tá bom? É assim. Os guias podem ser familiares reencarnados? Difícil. Difícil disso acontecer. Porque não teria nenhum sentido familiar seu ser seu próprio guia, até mesmo porque ele já foi seu familiar, né? Guias podem ser familiares reencarnados? Ficou um pouco confuso. Como assim? Ele tá encarnado e tá na sua família, querendo ser seu guia? Ele tá encarnado aí do seu lado, é isso? Não entendi. Os guias podem ser familiares... desencarnados. Ana Flávia, Miriam, seja bem-vinda. Não, é muito difícil isso acontecer, gente. Por que é difícil? Porque quando as pessoas desencarnam, elas não viram guia assim do nada. Primeira coisa, a gente já conversou sobre isso. Todo mundo que desencarna passa por um umbral. A gente já conversou sobre isso. A gente já sabe que todo mundo, a gente vai se encontrar a galera aqui. 53 pessoas na live. Quando a gente desencarnar, a gente vai se encontrar tudo no umbral, tá? Por quê? Por causa da densidade do corpo físico, tá? Até a gente conseguir subir o nosso espírito para a sutileza, demora um tempo, tá bom? Espíritos sutis, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Guias de energias sutis, tá? Então, assim, vamos com calma, tá bom? Então, no que diz respeito a desencarnados, eu particularmente não acredito nisso, porque não faria o menor sentido a pessoa desencarnar e virar seu guia. Pode ser que acontece? Pode ser que acontece. Mas não acredito muito nisso. Eu acho que isso é mais uma... Esse é meu ponto de vista. Tá? Meu ponto de vista em relação a isso é uma forma da gente encontrar acolhimento e aconchego pelo outro lado, porque a gente não confia nos outros que a gente não conhece. E aí, no que tange a confiança, a gente não está aqui para evoluir. Eu acho que não faz muito sentido isso. Entendeu? Para mim, não faz muito sentido. Esse negócio de dar importância na família em reencarnação é mais coisa do espiritismo. Exato, concordo com a Lores. Obrigada, Lores. Miriam, seja bem-vinda. Márcia, reencarnação vai além da doutrina espírita. E como sobe o espírito para a sutileza no umbral? Pois é, gente. Como é que sobe? Alguém tem alguma ideia?
Minha filha seguidamente relata coisas que provavelmente aconteceu com ela em outra vida. Ela tem 4 anos. Normal, Doris. Até os 7 anos de idade, o nosso campo de conexão com as nossas outras encarnações, ele tá aberto, tá? Ele só fecha nos 7 anos de idade, tá bom? É normal isso acontecer, super normal. E para reencarnar, ele passa por uma doutrina lá no outro plano, mas já é o lado do espiritismo. Desencarna e vira obsessor da pessoa. Já pensou, Gláucia? Que loucura, né, gente? Isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Certo, meu povo? Como que o espírito sai do umbral e se torna um espírito sutil? Evolução espiritual, subir degrau por degrau e não é do dia da noite, leva anos e anos. É isso aí, abelha. A abelha respondeu aqui. Gente, como é que ele sai do umbral? Reconhecendo as coisas que foram feitas aqui no momento de encarnado, e aí ele vai evoluindo espiritualmente. Essa parte do reconhecimento é muito importante, porque assim, eu vou dar um exemplo para vocês que apareceu até no filme No Nosso Lar, né? Vou dar um exemplo que apareceu no filme para vocês entenderem um pouco o que é esse negócio de ir para o umbral, de ir para essa energia densa, né? Densificada. Vamos lá. Pessoas que fumam, que bebem demais, em excesso, né? Indiretamente, isso é visto como um suicídio. Ponto. Por quê? Ponto. Por quê? Porque a partir do momento que tudo que você faz em excesso, você está se matando indiretamente. Isso chamado de suicídio indireto, tá? Então, no que a gente parte do princípio que tudo em excesso faz mal, e a gente vê o quanto a natureza ela é equilibrada, né? Que água em excesso na planta mata. Então, todo o excesso mata. Partindo desse princípio, você acha que o nosso espírito vai para onde? Fechou? E aí, como que a gente reverte isso quando a gente está lá? Trazendo reconhecer essas partes. E a gente vai elevando o nosso espírito. Tá bom? Até chegar um momento que você pode ser resgatado aí. Aí sim, pode trazer uma figura. Prestem bem atenção. Quem pode resgatar de repente? Pode-se trazer uma figura que era pai, que era filha, que era tio, que era avô, que era qualquer familiar seu daquela encarnação. Então, eles vêm para poder te resgatar para o plano sutil. Tá bom? Por quê? Por conta dessa similaridade mental que a gente ainda lembra, entendeu? Eu já vi uma pessoa falando que tem pessoas de outras religiões que não acreditam na reencarnação. Quando chegam lá, eles ficam num lugar tipo umbral. É isso mesmo. É tipo umbral, tá, gente? O que eu tô falando para vocês. Porque o umbral, ele é muito utilizado na doutrina espírita, a palavra umbral, tá bom? Pois eles acreditam na crença do sono profundo da morte. Fica mesmo, Lores. Já vi também relatos, tá? Essa novela que está na reprise da Globo fala muito disso. Nem sei qual que é a novela, gente, que está na reprise da Globo. Quando é uma pessoa que viveu fazendo certo na Terra, o que ela tem que evoluir no umbral? Amor, o que é certo e errado, Ana? Eu quero só que você me explique o que é certo e errado para você. Porque aí eu tenho uma colocação para fazer para você, Ana. O que é certo para você pode ser errado para mim. E o que é certo para mim pode ser errado para você. A gente não tem como tirar essa conclusão de certo e errado. A gente tem um direcionamento e um ponto de vista do que a gente sabe que é
correto de ser feito e o que não é correto. Agora, certo e errado depende do ponto de vista de cada um. Tá bom? Filme Amor Além da Vida explica sobre o sobrenatural. Ó, mais um filme indicação, Amor Além da Vida. Explica mesmo. Ana Flávia, Vitor, seja bem-vindo. A Viagem. Muito boa essa novela, viu, gente? Mostra bastante esse lado aqui. E dizem que é difícil eles despertar desse sono do umbral. Pois é. Viviane, certo é Jesus. Nem sempre depende do ponto de vista que você está vendo Jesus. Lores já trouxe um ponto de vista aqui diferente. Se for Jesus dentro do catolicismo, tenho minha dúvida, tá? Por quê? Porque o catolicismo, ele traz muito, ele carrega muito a história de Jesus numa questão de patamar religioso, tá? E já digo de antemão, o que Jesus veio fazer aqui não tem nada a ver com o catolicismo, tá bom? Nada a ver. No caso, na visão dos guias. Ui, meu Deus, vocês subiram muito rápido. No caso, na visão dos guias. Se não, visão dos guias fizeram certo. Se na visão dos guias fizeram certo. Na visão dos guias, eles estão te auxiliando a fazer o que é melhor para você. Não tem certo e errado, tá bom? Na visão dos seus guias, dos meus e de todo mundo que está aqui, eles estão te auxiliando a evoluir da melhor forma possível. O certo e errado, quem faz é o próprio ser humano, amor. Não tem a ver muito com a espiritualidade, entende? Porque o ser humano sabe para onde ele precisa ir, né? Ele tem uma noção de direção, tá? Certo e errado tem muito mais a ver com o ego humano. Vamos lá. O ego humano tem muito mais a ver com essa parte de certo e errado do que com a parte espiritual, tá bom? Isso é ego. Hoje em dia, as religiões só usam o nome de Jesus, pouco se pratica. Exatamente. Por que a Laura está falando isso e por que eu falei isso em relação a Jesus? Se vocês começarem a seguir Marcelo Cotrim, que eu já dei dicas aqui imensas para vocês, vocês vão entender o que eu e a Laura estão falando, tá? Numa visão espiritualista universalista, sem conotação religiosa nenhuma, tá certo? Desde criança eu fui a geração saúde, porque eu vivia em show, cantava, dançava, aí a mulher da minha cidade morreu e começou a conversar comigo. Eu chamei o padre, oramos, rezamos, e ela foi um demônio me perseguindo, aí expulsamos ela e ela entrou em mim e fez eu fumar coisa que eu odeio. Ela ficou um tempo me fazendo fumar, aí fiquei mal, hoje estou buscando ajuda com vocês. Ela não entra em você, né, amor? Teve um acoplamento áurico mediúnico aí, provavelmente porque você baixou seu padrão vibracional, né? E, na verdade, ela se aproveitou disso e se acoplou a você e ficou ali. Então, beleza. Cíntia, seja bem-vinda. Não fui eu que... Foi, Glau. Ela precisava do seu corpo físico, amor. Ela não consegue fumar sem você. É isso que eu tô querendo dizer. Acoplamento áurico mediúnico. Gente, prestem atenção no que eu vou falar. Nenhum guia, nenhum espírito vai entrar em você. Isso não existe. Esquece isso. Não tem como o seu espírito sair do seu corpo e outro espírito entrar no seu corpo. Não existe. Esqueçam isso. O que acontece é acoplamento áurico mediúnico. O que é um acoplamento áurico mediúnico? Acoplar a sua aura através da sua mediunidade com outro espírito. Não existe entrar no corpo de ninguém. Isso é mito. Mentira. Isso não existe, gente. Acoplamento áurico mediúnico é quando a sua aura, através da sua mediunidade, acopla
com outro espírito, seja ele quem for, se é negativado, se é positivado, se é seu guia, seja ele quem for. Não existe o seu espírito sair do corpo e o outro entrar. Isso não existe, gente. Não existe. Esqueçam isso. Ponto. Não existe. Ah, mas eu não tenho noção do que eu fiz quando estava incorporada. Tudo bem. Isso é incorporação inconsciente, mas já digo de passagem que ninguém incorpora inconsciente. A não ser que você está fazendo algum atendimento e eles pegam e, como se fosse uma cortina, eles fecham por um tempo e depois eles abrem. Tá bom? Fechou, gente? Não existe você sair do corpo físico e outro espírito entrar no seu corpo. Isso não existe. Isso se chama. Isso não existe. O que existe é o acoplamento áurico mediúnico. Pontos onde acontece o acoplamento áurico mediúnico: na parte de trás da nuca e no chácara cardíaco. É onde acontece o acoplamento áurico mediúnico. Por quê? É o chácara nucal, que eles falam, porque o chácara nucal está ligado aos nossos pensamentos, e o chácara cardíaco e o chácara básico também, tá? Entra no acoplamento áurico mediúnico. Ele entra na parte do movimento do corpo, tanto o chácara cardíaco quanto o básico. Fechou? Fechou? Então, 3 pontos onde acontece o acoplamento áurico mediúnico: chácara nucal, cardíaco e chácara básico. Fechou? Isso não existe. Ela precisou de você para voltar a ter sensação de cigarro, exatamente. Oi, Vivi, boa noite. Ela me deixou bem revoltada, por isso ela conseguiu. Eu fiquei um tempo inconsciente. Você ficou inconsciente por falta de direcionamento e preparo, mas ninguém fica inconsciente, tá? Você tanto não ficou consciente porque você lembra que você fumou, tá? Minha vibração foi de muita raiva. Foi a sua vibração que deu esse acoplamento áurico mediúnico com ela, tá? Reis, e quando a possessão é assim também? Gente, possessão é um termo do catolicismo, tá? Não existe posse de corpo, tá bom? Isso é um termo do catolicismo que eles colocaram para colocar medo nas pessoas, porque o catolicismo não aceita a incorporação de espírito. Catolicismo, inclusive, diz que quando você morre, pronto, acabou, né? Ele não fala que você vai pro umbral, ele fala que você morreu, acabou. Não tem muito sentido, né? Então, possessão é um termo do catolicismo, tá? E não existe possessão daquele tipo. É um espírito que acoplou ali e na verdade, está usando o corpo da pessoa, tá? Quando você fala do acoplamento, só vem à mente o robô cirúrgico, no qual o médico está numa sala e o robô com o paciente em outra. Seria assim? Não. Boa noite, Silvia, boa noite. Então, é isso que perguntei, se é assim também. Isso, é assim também. É que o termo é complicadinho, né? Gente, eu vou ver se eu acho um vídeo de acoplamento áurico mediúnico. Na verdade, eu vi no Instagram, tá? Só que eu não sei se áurico mediúnico. Deixa eu ver se tem vídeo aqui, eu já mostro aqui para vocês. O que é um acoplamento áurico mediúnico? Como é que fica? Tem aqui, ó. Marcelo Cotrim, querem ver? Deixa eu ver se tem uma imagem, acho que é mais fácil. Deixa eu ver se tem imagem aqui de acoplamento. Marcelo Cotrim aparece aqui também. Achei, ó. Acho que esse daqui vocês conseguem entender. Ó, deixa eu ver. É no Instagram.
Deixa eu mostrar para vocês. Coroa mediúnica. Eita, cliquei num negócio, apareceu outro. Peraí. Mando, eu vou ver se eu mando então o link para vocês verem, mas na verdade, gente, é como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem outro. Não tem. Eu vou usar esse aqui mesmo para vocês entenderem, ó. Essa parte de mediunidade, o acoplamento áurico mediúnico, ele funciona dessa forma. É que aqui ele tá longe, né? Mas é isso, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona esse negócio de acoplamento áurico mediúnico, tá? Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aí aqui a gente tem um preto velho, mas entendam todos os guias espirituais, tá bom? O acoplamento áurico mediúnico, ele acontece através do chácara nucal, chácara cardíaco e chácara básico, tá? E aí, você tá vendo que ele teria que estar mais próximo, mas eu não encontrei outra foto. Ele fica próximo à sua aura, por isso que chama acoplamento áurico mediúnico. E tá vendo que a posição em mãos dele é a mesma posição que a outra pessoa tá fazendo? É da onde tá vindo a irradiação da energética. Então, por mais que a gente pense que tá vindo da gente, não é da gente que está vindo, é do guia espiritual, ó. Senão a gente ficaria sem energia. É assim que acontece o acoplamento áurico mediúnico, tá? Então, eles estão conectados. Ninguém entra no corpo de ninguém. Tá vendo? Isso não acontece. Isso é mito, gente. Tá? Agora, o fato de você estar com a mediunidade mais desenvolvida ou a mediunidade... Ai, você não vai cair. Te possibilita ficar mais consciente ou menos consciente. Inconsciente você não fica, tá? Inconsciente você não fica. Tá bom? Ninguém fica, na verdade. Não existe mediunidade inconsciente, tá, gente? Também é outro mito. Ah, mas eu não lembro. Tá, você não lembra porque você precisa ainda desenvolver essa parte consciente sua, mas não quer dizer que você fique inconsciente, tá bom? Na Flávia, na Clara, Flávia, seja bem-vinda, fechou? Então, como eu falei, algumas verdades importantes, desenvolver o equilíbrio, trazer essa parte ética, preparo, que é o que eu estou falando agora. Então, você precisa se preparar aí, porque a mediunidade é um dom natural, tá bom? Pois eu pensava que na incorporação o guia entrava no corpo. Não, gente. Eu vou ver se eu acho um vídeo. Ou eu vou colocar o link do Marcelo Cotrim lá para vocês no grupo Alquimia das Almas, tá? Ele explica direitinho. Mas ele vai explicar exatamente o que eu tô falando. O acoplamento áurico mediúnico. Aí fica encaixado, depois desencaixa, tá bom? Eu não conhecia, por isso sofre. Por isso que a gente está falando algumas verdades importantes. Você precisa ter preparo, você precisa ter direcionamento, você precisa ter equilíbrio. Você mesmo notou que o desequilíbrio, ou seja, a raiva, que fez você se conectar com ela. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no que tange a mediunidade, tá, gente? Então, a gente pode sim usar... Não, gente, Maria José, não, gente, esquece isso. Ninguém entra no corpo de ninguém, isso não existe, tá? Não existe, tá bom? Fiquem tranquilas. Jéssica, bem-vinda de volta. Então, muita gente pode estar se perguntando, então, para que serve a mediunidade? A mediunidade, gente, ela não existe por acaso, tá? É uma ponte aí entre o plano físico e o plano espiritual. E é uma ferramenta de evolução pessoal, ou seja, a evolução de cada um.
Então, quando a gente desenvolve a mediunidade com consciência, a gente aprende mais sobre nós mesmos, a gente cultiva mais a compaixão, a gente traz a nossa humildade e a gente traz a evolução para perto de nós. O mais importante é a gente saber que mediunidade não é status, tá? Não é poder. Mediunidade não é ego, como a gente vê bastante aí acontecer. É um serviço, é uma oportunidade de ajuda, tá? Ajuda no sentido do quê? É uma oportunidade de você se autoconhecer antes de você servir os outros. Então, tudo começa com a gente primeiro. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se reequilibrar, a gente precisa cuidar de nós mesmos antes de qualquer coisa. E como ela pode vir manifestada, né? Talvez vocês estejam vivendo aí a mediunidade e ainda não perceberam. Então, algumas manifestações bem sutis em relação à mediunidade. Parte intuitiva muito forte, tá? A sua intuição muito forte, quase como se você soubesse o que realmente vai acontecer, ou não. Você seguir a sua intuição porque sabe que vai acontecer alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que é. Mas essa intuição ela está extremamente forte em você. Outro ponto, sensação de presença de espíritos, tá? Presenças espirituais, mesmo se você não vê. Tá certo? Eu tenho essa sensibilidade. Eu tenho essa intuição fortalecida. Então, eu sigo aí nessa forma mais sutil. Outras formas também, sonhos vívidos, que a gente já conversou na semana de sonhos e pesadelos e viagem astral. Quem perdeu a aula de sonhos, pesadelos e viagem astral? Gente, clica no botãozinho verde, vai na parte de produtos, tem um e-book falando sobre isso, tá bom? Fechou? Então, através desses sonhos vívidos que mais parecem mensagens de premonições na nossa vida. Arrepio, calafrio, emoção que surge do nada. Momentos em que você parece que você não está sozinho, mesmo que você esteja fisicamente. Muitas das vezes são sinais de um despertar mediúnico, é como se você estivesse despertando agora a sua mediunidade, tá bom? Por isso, minha indicação para vocês, observem esses sinais mais sutis, tá bom? Porque, gente, a mediunidade, ela não é escancarada, ela é sutil. E conforme o tempo vai passando, vocês vão adquirindo experiência em relação à sua mediunidade. Com um bom direcionamento, fica super tranquilo. Eu já sofri muito quando eu era mais nova em relação a isso, tá certo? E depois, com o tempo, quando você vai estudando, lógico, quando eu fiquei mais velha, que eu fui estudar e tudo mais, eu percebi o quanto eu já tinha isso mais aflorado, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia como lidar, na verdade, com tudo isso. Então, eu tinha, sim, e tenho até hoje uma parte intuitiva muito forte. Eu tenho até hoje arrepio, calafrio, emoções. De repente, quando eu entro num lugar, eu já sinto o que está acontecendo. Ninguém precisa nem abrir a boca, entendeu? Mas são momentos aí que você começa a esse despertar. E com o tempo, você já começa a se conectar através do quê, gente? Através do conhecimento, de estudos, de evolução e principalmente de autoconhecimento, tá bom? Anderson, Naná, seja bem-vinda. Nayara, Reis, eu vou ter que sair. Uma ótima noite. Boa noite, Rose. Beijo, até amanhã. Ana Carolina, seja bem-vinda. Certo, gente? Então, o que eu quero encerrar a live hoje falando o seguinte para vocês, uma reflexão muito importante para vocês. Como seria a sua vida se você acolhesse e desenvolvesse a sua sensibilidade espiritual? Né? A mediunidade, quando bem compreendida,
por nós, ela pode transformar a nossa vida. Ela pode trazer mais clareza, ela pode nos conectar com o nosso propósito e principalmente o amor. Então, a parte de auto-amor também está ligado aí à sua parte de desenvolver a sua própria mediunidade. Então, fiquem atentos. Então, essa semana a gente vai falar muito sobre isso ainda. Eu quero ajudar cada um de vocês a perceber e entender cada um desses processos da mediunidade, desde a mediunidade mais sutil, tá bom? E é sobre isso. Essa semana a gente vai falar inteiramente sobre mediunidade. Certo, gente? Curtiram a live? Ana Carolina. Oi, Rosiane, boa noite, amor. Bem-vinda de volta, né, Rose? A live foi ótima, até mais. Obrigada, Lore, muito instrutiva. É bom. Ai, obrigada, gente, gratidão. A parte boa é que com os estudos a gente começa a desmistificar muita coisa em relação à mediunidade. Se a gente começa a partir do princípio que mediunidade é a sua conexão com o plano invisível, é a conexão do plano físico com o plano espiritual, a gente desmistifica muitas das coisas, né? Porque tudo vai depender do seu autoconhecimento, tudo vai depender do seu processo evolutivo, tudo vai depender do seu padrão vibracional e com quem você está se conectando, né? A gente aqui durante a live a gente viu um monte disso, as pessoas falando. Então tem muito a ver com o seu autoconhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos encarnados. E a partir do momento que a gente está encarnado, a gente tem os nossos altos e baixos. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem ter o altos e baixos. Você só precisa saber como lidar quando você está no baixo. Porque sabendo essas informações, dessas sutilezas de mediunidade, a gente vai mais a fundo. O pessoal aí do Grupo Alquimia das Almas, que já me acompanha há algum tempo, que sabe sobre energia e tudo mais, já tem como despertar isso e falar, não, peraí, por que eu estou pensando isso? Com que tipo de energia que eu vou me conectar? Com que tipo de espírito no plano espiritual vou me conectar tendo esses pensamentos, tendo esses sentimentos, tendo essas ações, essas emoções? Tá? Então tem muito a ver com o autoconhecimento. E é daí que a gente parte do princípio de que você está se conectando com os seus guias ou você está se conectando com o lado negro da força. Fechou? É isso. Maravilhosa aula de milhões. Obrigada, Débora. Eu que era de terreiro não sabia dessa de que a entidade não entra no corpo, vivendo e aprendendo. Exato. Nossa, Jéssica, já pensou? Já pensou, gente? Eu fico pensando nisso, porque eu também, quando eu não sabia, eu também achava que entrava no corpo. Só que para mim não fazia muito sentido. Eu falei, mas gente, onde que fica o espírito então? Se ele sai do corpo e entra o outro, onde que ele vai ficar? Eu falei, para mim não fazia muito sentido. Foi quando eu comecei a estudar. Porque as coisas que não fazem sentido, a gente precisa questionar. Eu sou muito questionadora, né? E aí eu fui atrás para estudar, falei, porque para mim não faz sentido, gente. Como é que, imagina, eu vou sair do meu corpo e outro espírito vai entrar no meu corpo? Isso, não, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, não faz sentido. Eu vou ficar onde então? Não tenho tanta luz assim. Pode um outro espírito me agarrar, eu vou embora e eu não volto mais pro meu corpo? E aí? Tipo, para mim não fazia muito sentido isso. Mas vivendo e aprendendo, exato. Vani, seja bem-vinda, trabalhando e equilibrando nossas energias. Eu tinha meio dúvida, porque meio que incorporada, ouvia tudo, mas nunca questionei. Pois é. Pois é. E digo uma coisa para vocês: os médios de incorporação, isso é dica para quem é médio de incorporação, tá? Os médios de incorporação, eu vou dar uma dica para vocês que. Ah, eu tô me arrepiando toda. Vou dar uma dica para vocês que talvez vocês não tenham ouvido ainda. Os seus guias espirituais, eles vão utilizar do seu conhecimento para fazer os atendimentos ou fazer o que tem que ser feito, tá? Então, não existe um padrão para isso.
Acatem isso com amor e carinho. Porque às vezes tem muitos lugares que a gente entra, pode ser terreiro, pode ser onde for, pode ser um centro kardecista, que eles querem colocar um padrão e não existe esse padrão. O que existe é eles utilizarem do seu conhecimento para fazer o que tem que ser feito. E se você, aí outra dica, e se você precisa ter mais conhecimento, eles vão te conduzir para esse conhecimento. Eu sou a prova viva disso, gente. Entendeu? Eu sou a prova viva disso. A pessoa que vos fala nunca deu aula na vida. Fui direcionada para dar aula. A pessoa que fala aqui nunca leu um baralho, nunca foi numa cartomante, meu amor. Pois bem, Esmeralda fez eu aprender no sentido do quê? De me reconectar com o conhecimento que eu já tinha e estava no meu inconsciente. Trouxe para fora, trabalhou, estamos aqui. Então, não existe padrão em relação a isso. Tenham isso em mente, tá bom? Porque eu acho que era um recado que eu precisava dar, porque eu me arrepiei inteira. Não existe padrão para quem é médium e quem incorpora, por exemplo. Às vezes a gente entra em algumas casas que querem que a gente coloque um padrão. Isso aconteceu comigo também, e o pessoal do grupo Alquimia das Almas sabe da história, né? Da pessoa que falou para mim que eu não sabia o que eu estava fazendo. Ele questionando a minha guia. Tá bom? Então, assim, sigam o caminho que vocês têm que seguir com a sua espiritualidade, porque eles vão utilizar do seu próprio conhecimento para fazer você evoluir como ser, tá bom? Isso aconteceu comigo, tá? Certo? Silvana, bem-vinda, eu também. Alguém se manifestou aqui? Quem? Dona maravilhosa Esmeralda, né? Porque ela tá sempre comigo em todas as lives, vocês sabem, né? Então, ela acompanha tudo. Figurinha, desculpa. Acontece muito, com certeza, exatamente. É sobre isso. Tá certo, gente? Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Acabou a live. Acabou a live. Querem spoiler de amanhã? Bora dar spoiler? Laerte, tá por aí, Laerte? Spoiler de amanhã. Tá bom? Acabou, hoje acabou a live. Vamos de spoiler para amanhã. Mediunidade. Preciso desenvolver minha mediunidade? Será que precisa? Vou falar sobre mitos e verdades sobre isso para vocês amanhã, tá? Amanhã vai ser bacana também. Se você sente algo diferente, que não sabe, não consegue explicar, aprenda amanhã a identificar os sinais comuns da mediunidade, como intuição, sonho, sensação extras aí. Saibam distinguir também, amanhã a gente vai falar sobre isso, saber distinguir entre sensibilidade, olha só, amanhã a gente vai falar sobre sensibilidade espiritual e mediunidade. Se há diferença ou não em relação a isso, tá? Ensinar vocês também para vocês começarem a observar seus próprios sinais e também quando vocês precisam buscar uma orientação em relação a isso, tá bom? É sobre isso. Como saber se eu sou médium ou não, tá bom? Então, quem não se inscreveu ainda para a live de amanhã, se inscreva, porque amanhã a gente vai falar aí sobre esclarecer dúvidas, quebrar alguns desbloqueios aí, vai ser bem legal amanhã, tá bom? Depois vou lá na rede vizinha recuperar a aula. Vai, pode ir, vai. Amanhã não vou estar, mas você sabe que tem a rede vizinha, você pode ir lá, tá bom, meu amor? Dri, boa noite, seja bem-vinda. Preciso, acho necessário desenvolver. Amanhã eu vou dar algumas dicas para vocês, vai ficar mais tranquilo, tá bom? Gente, Laerte sumiu do mapa?
Ou ele tá aqui? Ele vai fazer o encantamento de encerramento de live para nós? Cadê Laerte? Tum, tum, tum. Laerte não tá, né? Então vou puxar aqui o encantamento, tá bom? Só um minutinho, já ponho aqui para vocês. Pra gente fechar nossa egrégora de estudos. Recadinho. Quem quer participar da sessão em grupo domingo, a sessão já está aberta. Nós teremos parte prática aí dessa parte de mediunidade, tá, gente? Então, quem ainda não se inscreveu, você já consegue se inscrever. Encantamento de encerramento de live. Cadê um? Ah, tá aqui. A gente muda o nosso campo de trabalho, aí a gente se adapta, né, gente? Tem que ir. Vamos se adaptar, é sobre isso. A gente se adapta e tá tudo bem. Afinal de contas, estou aqui por conta da minha espiritualidade que me mandou para cá. Também de encerramento de live. Aí eu gosto de... Escrevi errado, gente. Peraí. Ai, caramba. Pior que não adianta juntar, tem que comprar. Bora juntar as... Ai, tá tão difícil agora esse negócio de juntar moeda, né, gente? Eu entendo vocês. Bora lá? Então, encantamento de encerramento de live, da live de hoje, sobre o que é a mediunidade, tá bom? Encantamento de encerramento de live, entre os dois mundos, corpos e corações. Falamos de pontes, de intuições. Mediunidade, sentir, perceber, o invisível que insiste em florescer. Assim é, assim seja, está feito. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Gratidão pela flor de lótus, Maria José. Muito obrigada, viu? Gratidão pela presença, gratidão por vocês estarem comigo aqui, né? Hoje foi, nossa, gente, 1h47 hoje. Obrigada pelo balão, gratidão, abelha. Gratidão, flor sincronizada, exato. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Quem ainda não se inscreveu para a live de amanhã, se inscreva. Amanhã, 7 horas, e essa semana inteira estaremos falando sobre mediunidade. Então, todos os dias, 7 horas da noite, estaremos aqui. E vou fazer minhas leituras, né? E quem eu for ver daqui a pouco na live da... Hoje tem live da Regiane, gente? Tem live? Fran, seja bem-vinda. Tem? Então, beleza. Gente, eu não tive tempo nem para entrar no aplicativo, por isso que eu estou perguntando. Quem eu for ver daqui a pouco na live da Regiane, até daqui a pouquinho, falta 10 minutos. Quem eu for ver amanhã, até amanhã, tá certo? Gente, gratidão pela presença de cada um de vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha auxiliado vocês no processo de vocês hoje. Um beijo grande. Quem é de segunda-feira? Esquerda, bora firmar nossa esquerda. Não esqueçam de afirmar a esquerda de vocês. Eu trouxe minhas coisas, vou firmar também. Um beijo grande, um abraço no coração de vocês e até amanhã ou até daqui a pouco. Um beijão. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, Isabel, pelo coração. Laroie, pois é, gente. Coração sincronizado. Gente, gratidão. Até daqui a pouco ou até amanhã, 7 horas. Beijo. Tchau, tchau.